Estamos felizes pela celebração de mais um culto ao nosso Deus. Hoje é quarta-feira, culto de oração em nossa igreja. Nosso bem-vindo a você que acompanha este culto pelo canal da Igreja Batista em Vila das Belezas no YouTube. Esperamos que este tempo seja muito proveitoso para todos nós, prazeroso ao nosso Deus, que o nosso Deus se agrade de tudo que fizermos, nossos louvores, hinos que cantaremos ao seu nome, a proclamação de sua palavra, as orações que fizermos. A ideia é que nós passemos este tempo juntos na presença do Senhor. Esperamos que nossas vidas sejam edificadas, nossos corações fortalecidos, a nossa fé solidificada na palavra de Deus. Vamos orar juntos, vamos ter aí uma palavra inicial de oração e pedindo que Deus abençoe este culto e vamos agradecer pela bênção, pela oportunidade de celebrarmos mais um culto ao nosso Deus. Oremos. Nosso Deus, nós te agradecemos pela riqueza, pelo prazer de poder celebrar culto a Ti. Graças ao Senhor por Jesus Cristo, nosso mediador, nosso Salvador, nosso pastor amado, que nos guia, que nos conduz. Te louvamos pela presença do Espírito Santo em nosso meio, em nossas vidas, testificando verdades espirituais aos nossos corações, levando-nos à oração, à fé em Cristo Jesus, ao temor do Senhor. Nós pedimos que este culto seja prazeroso ao teu coração, seja agradável a ti. Pedimos a tua bênção sobre todas as pessoas que estão acompanhando este culto e a outras que porventura o farão posteriormente. Que todos nós sejamos abençoados por ti. Pedimos a bênção do Senhor sobre a palavra que será pregada. Pedimos a tua atenção, teus ouvidos aí inclinados às orações que forem feitas, a esta inclusive. Nós dependemos do Senhor para todas as coisas, sobretudo para cultuar o teu santo nome, para exaltar tua grandeza, tua graça, tua bondade, Senhor. Te louvamos pela Igreja Batista em Vila das Belezas, por seu ministério, por seu trabalho, por cada família desta igreja, cada lar, cada membro, cada pessoa que pertence a esta igreja local, que vive para o Senhor, também servindo nesta igreja local. Te louvamos por toda a condição que tu tens dado a esta igreja para ser a igreja do Senhor aqui neste local. Grande é o Senhor, muito digno de louvor. Bendito seja o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. E neste espírito de louvor, neste início de culto, de adoração, de louvor ao nosso Deus, eu convido a você, vamos cantar juntos o hino do cantor cristão, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Vida de paz e perdão.
Convido você a ler a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo 28. Nós leremos também o capítulo 2, versículos 1 e 2. Portanto, Ezequiel, capítulo 1, versículo 28 e capítulo 2, versículos 1 e 2. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Amém. Ezequiel ele foi sacerdote em Jerusalém, mas ele, quando registra este acontecimento em sua vida, ele já estava exilado na Babilônia. Ezequiel ele foi contemporâneo de Daniel. Ambos serviam em Jerusalém quando Judá foi invadida por Nabucodonosor, rei da Babilônia, e num primeiro momento Nabucodonosor levou líderes israelitas, líderes judeus, para a Babilônia. Ezequiel foi um destes e foi levado para a Babilônia antes da queda da própria Jerusalém. Jerusalém estava prestes a ruir sob as mãos de Nabucodonosor. E Ezequiel, portanto, ele havia sido levado para o exílio na Babilônia. Sacerdote, sem templo, sem função. Como ser sacerdote de Deus, longe do templo, longe do povo do Senhor, longe de Jerusalém? Quem diria? A visão da glória de Deus que Ezequiel teve se deu longe do ambiente religioso ao qual ele estava familiarizado. Deus chamou Ezequiel para o ministério profético. Ele era sacerdote, mas aqui está o seu chamado para o ministério profético. O chamado se deu longe do templo. Deus tem modo de agir que transcende o senso comum. Natural seria ele ter recebido da parte de Deus o chamado quando servia no templo, quando estava exercendo suas funções sacerdotais. Mas o nosso Deus, ele age no trivial, age no natural, mas ele também age na exceção. Ezequiel é chamado na Babilônia para exercer o seu ministério profético. Era necessário que houvesse profecia no exílio. Havia exilados na Babilônia. Deus queria falar com estas pessoas. A palavra precisava ser proclamada. Então, o Senhor levantou o profeta. Nosso Deus é assim mesmo. Ele surpreende a fim de que sua palavra seja proclamada. Deus pode usar você, Deus pode usar a mim em quaisquer circunstâncias para que a sua palavra seja proclamada. Se Deus quiser falar, Ele o fará. E Ele faz, e Ele fala, e a sua palavra é pregada. A glória do Senhor. No capítulo 1, o livro de Ezequiel, ele tem a questão da glória do Senhor como sua tônica. Então Deus faz questão de que o profeta registre visões de sua glória para que Israel não perdesse a dimensão de que a glória do Senhor permanece. Não importa a situação adversa, Jerusalém estava prestes a ruir sob as mãos de Nabucodonosor. Já havia israelitas, judeus, exilados na Babilônia. Deus quer manter o seu nome elevadíssimo, a sua honra, a sua glória. Uma das tônicas, portanto, do livro de Ezequiel é
a manutenção da glória do Senhor, a preservação nos corações da glória do Senhor. E o capítulo 1 é a narrativa do profeta acerca da visão espetacular da glória do Senhor que Ezequiel teve. Lembrando, ele viu a glória do Senhor não em Jerusalém, mas na Babilônia. Isso reforça o conceito segundo o qual nosso Deus é o Deus de toda a terra. A sua glória enche toda a terra. No versículo 28, Ezequiel cita o nome do Senhor, Deus da aliança, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus de Moisés, o Deus da lei. O nome do Senhor é citado no versículo 28. E então o sacerdote cai diante da glória de Deus. E a glória do Senhor, ela nos põe no chão, nos faz temer e tremer e nos leva à adoração. Nós não tivemos a visão de Ezequiel em nosso chamado, mas a glória do Senhor permanece, portanto, temor e tremor. Fica a sugestão para a leitura do capítulo 1, nós não vamos fazê-lo, não temos tempo para isso, não que não seja importante, mas nós podemos ver na conclusão do capítulo o profeta, o então sacerdote Ezequiel, citando o nome do Senhor, o Senhor da aliança, e se prostrando diante dele. A glória do Senhor é assim, ela nos leva à adoração, nos leva ao temor, nos leva à reverência. Não tivemos a visão que Ezequiel teve, mas a glória do Senhor permanece. O nosso Deus é Deus de glória, Deus de esplendor, Deus de majestade. Portanto, diante dele, todo temor, todo tremor, toda adoração. A Bíblia diz que o sacerdote caiu sobre o seu próprio rosto, uma expressão de prostração. Ezequiel se prostrando diante do Senhor. São inúmeras as passagens bíblicas de pessoas que se prostraram diante da manifestação da glória de Deus. Sim, ante a glória do Senhor, o ser humano só tem uma coisa a fazer: cair por terra, se dobrar e adorar. Não há outra opção ao homem, ao ser mortal, falível, vulnerável, que veio do pó da terra. Não há outra opção que não seja se dobrar diante da glória do Senhor. Isso aconteceu com Pedro, o apóstolo. Retira-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Na pesca maravilhosa, no chamado para ser apóstolo, discípulo de Cristo, ele se prostrou diante de Jesus e o adorou. O apóstolo João, também na visão que teve na ilha de Patmos, das revelações do Apocalipse, ele se prostra diante da glória de Jesus. Paulo, indo para Damasco perseguir a igreja, ele se prostra diante da glória de Jesus que se manifestou a ele. O próprio Ezequiel, o seu contemporâneo Daniel, e nós poderíamos aqui falar outras passagens, citar outros exemplos. O temor, que pressupõe dependência, pressupõe reverência. Nós não somos Ezequiel, não somos Daniel, não somos Pedro, não somos Paulo, mas temos o mesmo Senhor. Servimos ao mesmo Senhor, proclamamos a mesma palavra, estamos à disposição deste Deus. E Deus, ele se agrada em nossa reverência, em nosso temor, em nosso respeito, em nos ver prostrados e dependentes dele. Esta postura do servo de Deus é agradável a Deus. Então, a glória do Senhor de um lado e de outro, os seus servos, a todos nós, a quem o Senhor envia, prostrados em adoração, dependentes, humildes diante do Senhor.
Nós, pela fé, podemos contemplar a majestade, a glória de Deus descrita nestes versos poéticos, proféticos, de literatura apocalíptica, mas que mexem com o nosso ser pela intervenção do Espírito Santo. Então podemos seguir o exemplo do então sacerdote e posteriormente profeta Ezequiel, nos prostrando, nos humilhando, temendo, tremendo diante de Deus. Isto é agradável a Deus. O Espírito do Senhor, se por um lado a glória do Senhor nos põe no chão, e põe mesmo, e não há quem permaneça de pé diante da manifestação da glória do Senhor, e quando nos prostramos, o fazemos por fé. Se por um lado a glória do Senhor nos põe no chão, por outro lado, o seu Espírito nos põe de pé. No chão e de pé. Duas cenas, dois contextos, o mesmo Deus, o mesmo Senhor. Dê uma olhada no versículo 2 do capítulo 2. Então, entrou em mim o Espírito, Espírito com E maiúsculo, uma alusão ao Espírito de Deus, ao Espírito do Senhor, ao Espírito Santo, quando falava comigo e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Nós vemos que o mesmo Deus que pôs o então sacerdote no chão, com a manifestação de sua glória, este Deus, põe o profeta de pé. Ambas as cenas agradam a Deus. No chão, reconhecemos que somos pó, dependentes, carentes, cheios de temor e de tremor. Ai de nós! Deus é maravilhoso, nós somos pecadores, somos pó, necessitamos da graça de Deus. Isso no chão. De pé, nos apresentamos para o serviço, dispostos, cheios de confiança naquele que nos chamou. Que coisa maravilhosa! Deus nos faz ir ao chão. Deus nos põe de pé. Diante da sua majestade, quem somos nós? Diante do seu chamado, estamos prontos. Senhor, bendito seja o teu santo nome. Deus que nos humilha e que nos levanta, que nos faz prostrar e que nos faz levantar. O Senhor que nos põe no chão, nos põe de pé. Ezequiel 1:28, o sacerdote está no chão. Ezequiel 2:2, o profeta está de pé. No chão para adorar, de pé para servir. Ezequiel, homem da lei, homem do cerimonial, homem do templo, homem do culto, homem da lei, conhecedor. Para ser um sacerdote, pressupõe conhecimento da lei, prática da lei, aplicação da lei, preservação da lei, homem das letras, do conhecimento, capaz de servir do ponto de vista religioso ao seu Deus. Este homem estava no chão, em adoração, prostrado, reconhecendo que o Deus da lei se manifestara a ele em glória. Ezequiel, profeta de pé, homem da proclamação, homem da exortação, homem do confronto, homem do conforto, pela proclamação da palavra de Deus, disposto a servir seu próprio povo no exílio, em primeira instância, servir ao próprio Deus, no chão, adorando, de pé, servindo. A proclamação da palavra de Deus, ela depende de pessoas que se prostram em adoração. Insisto neste ponto, não precisamos ter a visão que Ezequiel teve para
nos prostrarmos diante de Deus. O fazemos por fé. É o mesmo Senhor, é o mesmo Deus. O chamado continua, a glória do Senhor permanece. Os que se prostram e adoram são os mesmos que se põem de pé para proclamar o Evangelho. Deus espera que os servem o façam com coração contrito, humilde, cheio de temor e tremor, com total reverência ao seu nome. E isso nós fazemos cultuando, servindo, nos prostrando diante de Deus. Mas temos um evangelho a anunciar. E Deus espera que este evangelho seja anunciado por pessoas que o temem, por pessoas que o amam, que se rendem à sua majestade, à sua glória. Deus quer nos ver prostrados, Deus quer nos ver de pé, prostrados para adorá-lo, de pé para servi-lo, para calçarmos as sandálias do evangelho, da paz e proclamarmos o nome do Senhor, sua palavra, seu reino, sua vontade. Não podemos fazer isso prostrados, temos de ficar de pé, temos de seguir, mas com o coração humilde, com o coração contrito, cheio de temor do seu nome. É impensável sermos embaixadores de Cristo, desprovidos de temor e tremor. Como servir a Deus sem temê-lo? Como servir a Deus sem tremermos diante da sua glória, da sua majestade? Qual a chance que temos como servos de Deus de querer ver o evangelho prosperar, se a priori nossos corações não estiverem dispostos a adorar a Deus em espírito e verdade, com todo o temor, todo o tremor, toda a reverência ao seu nome, não tomando o nome do Senhor Deus em vão? Estas coisas, elas não são dissociadas umas das outras, elas estão intrincadas, intimamente ligadas. De um lado, temor, tremor, reverência, adoração, espanto diante da glória do Senhor de toda a terra, do Senhor de majestade. De outro, a disposição para servir a este Deus. Ezequiel se prostrou porque viu a glória de Deus e não há outra coisa a fazer senão isto mesmo, quando a glória de Deus se manifesta. Mas Ezequiel, pelo Espírito de Deus, se colocou de pé para a missão profética que a ele estava destinada. Levar a palavra de Deus de exortação, de confronto, de conforto, de refrigério, de alívio ao povo de Deus que estava na Babilônia. Deus quer fazer o mesmo comigo e com você, com a nossa igreja, com o seu povo em toda a terra. Não importam as circunstâncias em que nós nos encontramos. Deus quer adoração, temor, tremor da nossa parte, total reverência, mas também quer espírito pronto, disposição, postura de servir, de estar pronto, de estar de pé para adorar, para servir ao nosso Deus. O Senhor da glória é quem nos chama e é quem nos envia. O Senhor da glória é quem nos põe no chão e é quem nos põe de pé. Bendito seja o nome do Senhor. Que Ele te abençoe, que Ele nos abençoe. Que Deus abençoe esta igreja local, Igreja Batista em Vila das Belezas. Que Deus abençoe o seu povo em toda a terra. Glória a Deus, graças a Deus por esta oportunidade de compartilhar a sua palavra. E a este Deus, a quem nós tanto amamos, nós vamos cantar mais um hino do cantor cristão em louvor à sua pessoa. Cantemos juntos.
Nós vamos orar e o nosso desejo é que onde você esteja, você também possa separar um tempo para orar pelos motivos que nós vamos mencionar logo mais. Se estiver sozinho, faça isto. Se estiver na companhia da família, de outros irmãos em Cristo, também faça isto em nome de Jesus. Este culto é de oração, então vamos reservar aí um tempo para isto também. Nós precisamos orar pelas pessoas da nossa igreja que estão enfermas. Nós continuamos destacando a vida da nossa irmã Priscila Almeida. Nesta semana, ela está sendo submetida a uma cirurgia de coluna. Lembrando que na semana passada, se eu não me engano, na quarta-feira, a Priscila deu à luz Isabel, sua filha, e agora a Priscila está hospitalizada para esta cirurgia de coluna. Então a igreja, os irmãos que conhecem a Priscila, o Fázio, toda a família, todos nós são irmãos queridos nossos, né? Que estejamos em oração por eles. Vamos continuar orando pelos irmãos da nossa igreja que servem na área da saúde, que estão de alguma forma expostos à pandemia, sem dúvida muito mais, não há comparação, muito mais expostos do que todos nós que estamos aí no isolamento social. Que Deus proteja nossos irmãos, o serviço que eles estão realizando, que seja um serviço abençoado, e também proteja seus familiares, né? As famílias dos irmãos da igreja que trabalham na área da saúde. Nos lembremos de orar por outros enfermos da nossa igreja, irmão Wilson, que está aí passando por um vale, né? Uma situação muito difícil em relação aos seus joelhos, já há um bom tempo. Então que a igreja continue em oração pelo irmão Wilson, que Deus tenha misericórdia dele. Nossa irmã Irene também tem tido algumas dificuldades de saúde, a igreja esteja em oração por ela. Lembrar de orar pelos idosos, pelas pessoas que estão sob tratamento, alguns tratamentos delicados. Vamos orar pelas autoridades públicas, autoridades de saúde da nossa cidade. Vamos orar pelo Brasil. O Brasil está vivendo um tempo muito confuso. Então, que Deus tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia de nós. Oremos pelos pastores da Igreja Batista em Vila das Belezas, pastor Israel, pastor Júnior, os líderes desta igreja, os coordenadores de ministério, o trabalho da igreja. Nós queremos retomar as nossas atividades, mas faremos em tempo oportuno, faremos quando for possível a igreja fazer. Graças a Deus pela oportunidade de continuar proclamando a palavra de Deus, de celebrar culto ao Senhor, ainda que de maneira virtual. Agradecemos a Deus por todas as pessoas que têm trabalhado na área da comunicação, do som, os ministérios da igreja que estão diretamente envolvidos para que o evangelho continue sendo proclamado, o nome do Senhor engrandecido. Graças a Deus pelo canal da Igreja Batista em Vila das Belezas no YouTube e pela nossa página da igreja no Facebook. Lembrando que todos os dias, às 15 horas, nós temos o Pão das Três. O Pão das Três é um encontro mais informal. Cada dia, um dos pastores da igreja está ali ao vivo na página da Igreja Batista em Vila das Belezas, no Facebook, proclamando a palavra de Deus, compartilhando pedidos de oração, cantando hinos de louvor a Deus, e nós agradecemos a Deus por esta oportunidade também, o Pão das Três, exceto às quartas-feiras e aos domingos, porque nesses dias nós temos os cultos pelo canal da igreja no YouTube. Vamos orar, e já orando também encerrando este culto.
Nosso Deus, nós te agradecemos por tua glória. Ao Senhor, toda a glória, em todo o tempo, nos céus, na terra, em todo o universo, que o teu nome seja exaltado. Graças te damos, porque tu és Deus de majestade, tu és Deus de glória, Deus de poder, Deus de luz, Deus de paz. Te louvamos, te agradecemos, engrandecemos o teu nome. Te louvamos porque tu és soberano, tu tens todo o poder absoluto, tu reinas, tu és, bendito és Deus, Senhor de nossas vidas. Te agradecemos por este culto de oração, pela bênção deste culto, por podermos passar este tempo aqui juntos, ainda que virtualmente, um só Espírito, sob o nome de Jesus, na presença do Senhor. Que tu aceites este culto em teu trono de graça. Pedimos, Pai, pelos enfermos, nos lembramos da Priscila, que sua cirurgia seja bem-sucedida, que teu nome seja glorificado nisto tudo e que esta situação seja superada. Nos lembramos do irmão Wilson, da irmã Irene, que tu tenhas misericórdia deles, dos demais enfermos da igreja, das pessoas que estão sob tratamento delicado. Pedimos, Pai, a tua bênção sobre estes também. Nossos irmãos que atuam na área da saúde, proteja-os, proteja seus familiares também. Pedimos por esta igreja local, cada vida que pertence a esta igreja, cada lar, cada família, que todos nós sejamos abençoados, cercados por tua misericórdia, cobertos pela tua graça, livra-nos do mal, não nos deixes cair em tentação, Senhor. Abençoe os pastores da igreja, o trabalho desta igreja seja para a honra e glória do teu santo nome, porque tu és Deus de glória. Te agradecemos pela bênção deste culto, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que Deus te conduza em tudo que você fizer. Louvado seja o nome do Senhor.